graça, que bom que nós estamos aqui hoje mais uma vez e hoje nós estamos no encerramento do nosso trimestre. Nós estamos na nossa 13ª aula e foi muito gratificante para todos nós este trimestre. Nós aprendemos bastante e hoje na lição de número 13 nós vamos falar sobre orando sem cessar. Nós vamos fechar com chave de ouro o nosso trimestre, falar a respeito da oração. Algo que é tão urgente para as nossas vidas, é tão urgente para a igreja. E eu quero falar um pouquinho do nosso encerramento do trimestre aqui nas nossas igrejas. Eu acredito que eu já tenha falado em algum dos nossos vídeos, algumas aulas que foram gravadas. E geralmente nós encerramos o nosso trimestre com uma confraternização com os irmãos, com um incrível café da manhã, onde com as nossas ofertas, durante o trimestre, nós revertemos para isso e nós fazemos uma confraternização muito grande com os irmãos, onde também nós fazemos perguntas a respeito de todo o trimestre, presenteamos aos alunos que respondem as perguntas e também presenteamos com a própria lição da Escola Bíblica Dominical aqueles que não tiveram nenhuma falta durante o trimestre. E é uma bênção todos os nossos encerramentos. E eu espero que você também tenha um encerramento maravilhoso na sua congregação e trabalhe para isso, para que o seu encerramento seja uma bênção e que os alunos sejam motivados a estarem em todo o trimestre e durante esta lição. No próximo trimestre nós vamos falar a respeito do tabernáculo e acredito também que será uma bênção para as nossas vidas. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, eu sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E quero agradecer o comentário de todos os irmãos, as orações, os abraços carinhosos, os irmãos que têm comentado aqui na minha aula, me dando dica para que minha aula possa melhorar e também o meu canal possa crescer muito mais. E eu espero que você curta esta aula. Quando você curte a aula, o meu canal cresce e ele pode chegar ao alcance de outras pessoas. E eu espero que você fique comigo até o final desta aula. E lá no finalzinho da aula eu estarei mandando um abraço para todos os irmãos que falaram de onde são, que me pediram que mandassem um abraço para a sua cidade e também para os irmãos da igreja que ele congrega. Nós vamos aprender sobre o que é oração, qual é a forma correta de nós orarmos, qual é o modelo correto de nossas orações, como elas devem ser feitas, qual é o nosso maior exemplo de oração que nós temos na Bíblia Sagrada, em quem nós devemos espelhar a nossa vida de oração. E desde quando a oração ela é mencionada nas Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender tudo isso hoje nesta lição, orando sem cessar. Nós precisamos, nesses últimos dias, é uma das armas indispensáveis nesta batalha espiritual, é a oração. Nós precisamos vigiar em oração, nós precisamos vestir a armadura de Deus, mas eu preciso estar com a minha vida em oração. Eu preciso orar em todo o tempo, buscando renovo da parte de Deus. Nós não oramos apenas quando nós estamos passando por problemas ou quando eu quero alcançar uma bênção da parte de Deus. A oração, ela não pode ser em nossa vida de forma esporádica, ou só quando eu vou no templo e aí eu aproveito e faço a oração com a igreja, aquela oração congregacional. A oração, ela deve ser uma constância em nossas vidas, para que quando vierem os tempos difíceis, porque nós já aprendemos que todos nós temos um Getsemane, um momento de dificuldade em que nós precisamos ter depósitos de oração em nossas vidas. Então eu não posso orar somente quando eu quero conseguir alguma coisa da parte de Deus, mas que a minha vida seja uma vida de oração.
assim como a casa de Deus é chamada de casa de oração, também a nossa vida necessita ser uma vida de oração para estreitar a nossa comunhão com Deus. E a oração é a única forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, de estreitar a nossa comunhão com o Pai. Não existe outra forma, outra maneira de falarmos com Deus que não seja por intermédio da oração. E neste momento da oração é onde eu glorifico, exalto a Deus, onde eu peço perdão pelos meus pecados, agradeço por todas as bênçãos, as dádivas recebidas da parte de Deus. Então é somente a oração que é o canal que nos liga a Deus. Quando eu oro, eu demonstro dependência de Deus, eu demonstro submissão à sua vontade e ao Criador de todas as coisas. É uma das oportunidades mais incríveis que nós temos. É o momento que nós estamos falando com o Criador de todas as coisas, com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. A oração é uma arma poderosa neste combate espiritual. É por intermédio da oração que nós buscamos revestimento de poder. Orar é renovar as nossas forças, é renovar a nossa fé, a nossa esperança, é nos alimentar espiritualmente para no combate nós estarmos firmes e fortes da graça que vem de Deus. E muitas pessoas confundem a oração. A oração não é um momento de arenga, de fofoca. Às vezes nós escutamos as orações de algumas pessoas e elas perdem o seu precioso tempo. E durante toda a sua oração, elas ficam contando fofoca e arengas para Deus, ao invés de buscar revestimento do alto, ao invés de buscar renovação para suas forças, ao invés de estreitar o seu relacionamento com Deus e aproveitar este momento e fazer dele intercessão pela vida das pessoas. É isso que nós precisamos fazer. E hoje nós vamos aprender a respeito da oração do Pai Nosso, também conhecida como a oração dominical. Dominical, do latim, é Dominus, que significa Senhor. Portanto, nós fazemos a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todas as pessoas que se dizem cristãs, elas conhecem esta passagem da Bíblia. Elas conhecem a oração do Pai Nosso. Muitos recitam esta oração de cor e salteado. Então, é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Até uma criança, ela consegue recitar esta oração de cor. Muitos pais têm a preocupação de ensinar os seus filhos, ainda pequenos, a oração do Pai Nosso. Mas muito mais importante do que recitar de cor esta oração, é nós sabermos realmente o que ela significa para nós. Qual foi a intenção que Jesus nos ensinou esta oração? O que está contido dentro destas petições e dentro destes agradecimentos que são importantes para as nossas vidas? Nós precisamos saber de fato como deve ser a nossa oração e o que significa a oração do Pai Nosso e como eu posso aplicar esta oração em minha vida. A oração é a alma do cristianismo. O crente que não ora, ele está morto espiritualmente. Ele está sem o que nós chamamos de relacionamento diário. Quando nós não oramos, nós vamos afastando de Deus aos poucos.
E quando nos afastamos de Deus, infelizmente, nos aproximamos do mundo. Então a oração, ela não pode ser negligenciada. A oração, ela deve ser uma prática cotidiana em nossas vidas. Nós devemos aprender com Jesus, que é o nosso maior exemplo de vida de oração. Jesus, ele orava em público, mas ele também tinha os seus momentos particulares com Deus. Ele tinha o seu momento secreto de falar com o Pai. Ele tinha um lugar secreto para falar com Ele. Jesus, ele nos aconselha que nós também devemos ter este lugar secreto, entrar no nosso quarto e fechar a porta. Pode ser uma outra parte da sua casa, pode ser no seu trabalho, uma parte secreta, um lugar secreto que você tem para que você possa falar a sós com Deus. Jesus disse que é importante demais para nós. Assim como ele tinha os seus momentos de intimidade com Deus a sós, nós também precisamos ter este lugar secreto, este lugar que nós vamos estar a sós com Deus. Está em Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas, ele ressalta muito mais do que os outros escritores sinóticos a prática de oração na vida de Jesus. Depois dos milagres que Jesus fazia, ele sempre se retirava ao monte ou ao deserto para orar. Jesus não se importava com a fama, com os holofotes. Muito mais importante do que estar no meio do povo, Jesus queria estar a sós com Deus, depois dos milagres, depois de todas as bênçãos que eram derramadas na vida do povo. O status que a fama dava não importava para Jesus. Ele queria estar em oração. Se Jesus, ele que era o Filho de Deus, orava tão intensamente, quanto mais nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Capítulo 5, versículo 17. Isso significa: estejam sempre na presença do Pai. Então, eu preciso deixar tudo para orar? Não. É a todo momento estar com os meus pensamentos elevados a Deus. Não é ficar recitando orações formais, não é ladainha, mas é aquela oração que nos vem a todo instante ao nosso espírito. Quando nós estamos andando, trabalhando, deitados, nós estamos conectados com o céu. Isso que é orar sem cessar. Nós não podemos tirar o nosso foco, a nossa mente da oração, de estarmos falando com o Pai. No primeiro ponto nós vamos falar sobre definição. O que significa a palavra oração? É o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavras ou de pensamentos. Este conceito é segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. A oração, ela é uma via de mão dupla. O clamor do crente chega até o trono de Deus e Deus então vem ao nosso encontro com respostas. Quando o nosso clamor chega ao céu, Deus então vem com respostas ao nosso encontro, ao nosso favor. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o profeta escreve que Deus diz ao nosso respeito: clama a mim e responder-te-ei. Então, a oração não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo, onde há conversa entre duas pessoas, onde eu falo com Deus,
mas eu também tenho um momento que eu vou ouvir Deus falar comigo. Sejam palavras, de conforto, de consolo, sejam palavras de exortação, eu preciso estar disposto a ouvir o que Deus quer falar comigo. Então, isso que é a oração. Nós precisamos aprender a ouvir as respostas de Deus. E neste diálogo, o nosso intérprete é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos assiste em nossas fraquezas. Nós não sabemos como orar e nem como convém orar. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E segundo a vontade do Pai, ele intercede por nós. Está em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. A oração, ela é o nosso termômetro espiritual. Se nós não conseguirmos orar, nós não estamos bem espiritualmente. Às vezes, as lutas, elas são tantas que nós não pronunciamos uma única palavra em nossas orações. Estamos ali em um diálogo com Deus, mas não pronunciamos nenhuma palavra. Às vezes, nós somente choramos, mas Deus, ele é especialista em interpretar lágrimas. E muitas das vezes as nossas lágrimas, ela é uma forma de oração. E outras vezes, nós queremos ficar somente ali, bem perto de Deus, não falar nada, mas estar ali, tirar um período para estarmos ali, bem perto de Deus. Também é uma forma de oração e estamos ali em um diálogo com Deus. Não estamos tão atribulados ou estamos tão agradecidos que não temos palavras e queremos estar bem perto de Deus. Em toda a Bíblia nós encontramos orações poderosíssimas. Nós encontramos em toda a Escritura Sagrada orações que foram poderosas e eficazes. Para que Deus realize seus propósitos, a sua vontade, os seus projetos, os seus planos em nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a orar. Infelizmente, muitas pessoas querem receber de Deus, mas não querem orar. Não querem buscar de Deus, não querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí fica a pergunta para nós: qual é a posição correta para orarmos? A Bíblia não diz que existe uma postura correta. O que a Bíblia ensina é que eu devo orar sem cessar. Mas eu posso orar em pé. Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10, que está na nossa lição. Aqui nós temos o exemplo de Ana, que ela estava orando de pé. É o exemplo de como pode ser a minha oração. Ela também não precisa ser somente em voz alta, pois Ana, ela apenas movia seus lábios e a sua sinceridade foi o mais importante. Posso orar prostrada? Está em Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus nos deu o exemplo de nos prostrarmos na oração lá no Getsemane. Posso orar de mãos levantadas? Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Também Isaías capítulo 1 e versículo 15. Posso orar deitada? Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2, quando o rei Ezequias, na sua doença, suplicou a Deus misericórdia e alcançou misericórdia da parte de Deus por intermédio da oração. Deus respondeu imediatamente a sua oração. Eu posso orar de joelhos? Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, quando Salomão estava orando a Deus, estava de joelhos e também estava com suas mãos estendidas ao céu. Elias, ele orou inclinado e colocou o seu rosto
entre os seus joelhos quando suplicou a Deus que mandasse chuva. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. A postura, ela não importa. Se deitado, sentado, de pé, prostrado, com as mãos levantadas, a postura não importa. O que importa é a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Deus. O que importa é a minha sinceridade nas minhas orações. No ponto 2, exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde Gênesis, capítulo 4, versículo 26, quando Sete teve um filho chamado Enos, e a palavra de Deus diz que então se começou a invocar o nome do Senhor. Tiveram então o começo das orações, quando eles buscaram a oração e buscavam a Deus em oração, e também o início do culto público. Assim, eles expressaram a dependência a Deus e fizeram conhecimento do nome do Senhor. Existem outros estudiosos que dizem que a oração começou um pouco antes disso, que o povo já orava antes disso, Adão e Eva. Mas aqui na Escritura Sagrada está escrito que começaram a invocar o nome do Senhor a partir de Enos. E nós temos outros exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, de vida de oração das pessoas. Nós temos o exemplo de Moisés, quando ele intercede por Abimeleque, está em Gênesis, capítulo 20, versículo 17. Quando Isaac orou por Rebeca, que ela era estéril, e ele orou intensamente para que Deus abrisse a sua madre, capítulo 25, versículo 21. Também Jacó orou pedindo livramento de Deus das mãos do seu irmão Esaú, capítulo 32, versículo 9 a 12. Nós temos também outro exemplo, quando Samuel orou, quando o povo pediu um rei. Quando Moisés orou por Faraó, para que Deus retirasse a praga. Elias orou pelo filho da viúva de Sarepta, que estava morto, então aquele jovem foi ressuscitado. Ezequias orou apresentando a Deus a afronta de Senaqueribe. Está escrito em 1 Samuel capítulo 8, versículo 6, Êxodo capítulo 8, versículo 30, 1 Reis capítulo 17, versículo 19 ao 22 e 2 Reis capítulo 19, versículo 15. No terceiro ponto, Jesus e a prática da oração. Nós já sabemos e já falamos que Jesus é o nosso maior modelo de oração. Já disse lá na introdução da nossa aula. Mesmo ele sendo Deus, ele estava na condição humana e nos deu exemplo da dependência de Deus. Jesus, ele orava sempre, em todos os momentos. No segundo tópico, a oração no Sermão do Monte. Aqui no contexto de Mateus, que é diferente do relatado por Lucas, aqui em Mateus, Jesus está ensinando esta oração no Sermão do Monte. Jesus aqui ele está querendo corrigir as distorções existentes na época a respeito da oração. Jesus estava ensinando para eles a oração que tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado por Deus em uma oração e na forma de orar. A oração, ela não é algo formal para atrair a atenção dos homens, como faziam os fariseus, e por isso eles foram condenados. Por isso a oração deles foram condenadas. Eles estavam acostumados, dizem os historiadores, e o didaquê também do povo judaico, que eles estavam acostumados a orar formalmente até 18 vezes ao dia, segundo as leis herdadas pelos seus antepassados, e observavam com rigor os horários destinados à oração. Onde quer que estivessem, eles se prostravam ou ficavam de pé e oravam
Poderia ser na sinagoga, no templo ou em praça pública. Por isso, com frequência, eles eram obrigados a orar em público. E os judeus ficavam admirados com isso. Sempre eles eram surpreendidos em sua prática nas esquinas das ruas. A oração passou a ter, então, o caráter de mero ritualismo, sem consistência espiritual. A aparência da oração era o que contava, as palavras bonitas, difíceis, para impressionar as pessoas. Eram orações recheadas de palavras vazias para receber o louvor humano. Era a única coisa que eles queriam. Não era de fato manter o contato com Deus, mas se exibir diante das pessoas. A oração também, ela não é como reza, uma repetição interminável de palavras que não traduzem os sentimentos do coração. A oração, ela não pode ser isso. Este era o costume dos gentios, adeptos das religiões politeístas, que horas afiam, repetiam mecanicamente as mesmas palavras diante dos seus deuses. Foram reprovados pelo Senhor Jesus. E o mesmo estava ocorrendo com os praticantes da religião judaica. Queriam se exibir, repetir palavras vazias. Jesus estava dizendo que não é a oração pública que estava errada, mas era a intenção com que eram feitas estas orações públicas. Jesus estava questionando o exibicionismo. Eles faziam isso para serem elogiados pelas pessoas. E hoje não é diferente. Queremos os elogios, exibir as nossas obras, receber nosso galardão aqui, pois Jesus mesmo disse que essas pessoas que faziam essas orações em praças públicas, para serem vistos, para serem elogiados pelas pessoas, elas já estavam recebendo o seu galardão aqui. Jesus mesmo orava, curava e pregava em público, mas as intenções, Deus, ele vê as nossas reais intenções. Jesus, quando foi batizado no Jordão, ele orou. Jesus, quando foi ressuscitar a Lázaro, ele orou em público, diante das pessoas. Está em Lucas capítulo 3, versículo 21 e João capítulo 11, do versículo 41 ao 44. Jesus orou durante a instituição da ceia e em João capítulo 17, nós vemos também Jesus orando publicamente junto com seus discípulos. No segundo ponto, oração em secreto. O que significa esta oração em secreto? Por que Jesus nos aconselhou a orarmos em secreto? Jesus, ele proíbe a ostentação e a hipocrisia. É disso que Jesus está falando. Jesus, ele está preocupado com a religiosidade das pessoas. E ele está dizendo que eu preciso ter um momento a sós com Deus. Um momento que seja eu e Deus. Não somente a oração secreta é ouvida. Não é isso que Jesus está dizendo. As orações que são feitas em público também, com inteireza de coração, elas também são ouvidas. Do mesmo jeito da oração secreta. Mas Jesus está dizendo, você precisa ter um momento a sós com Deus particular. Jesus está afirmando que o Pai, ele é onisciente e ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele vê todas as coisas e que ele conhece o nosso coração. E ele vai nos recompensar. Nós precisamos passar um tempo a sós com Deus. Isto é importante e é essencial para o nosso bem espiritual. Orar não pode ser visto como um ato de penitência
para meramente subjugar o nosso corpo. Em nenhum momento a Bíblia traz esta ênfase, que eu preciso ficar prostrada durante 1 hora para pagar um preço ou para castigar meu corpo. Não. A oração, eu preciso ter prazer nela. Eu preciso ter prazer naqueles momentos que eu tirei para estar sós com Deus, para falar com Deus, para adorar a Deus. Mas infelizmente, alguns pais equivocadamente passam isso para os seus filhos. Vai dar um castigo? Coloca o filho para orar. A mesma coisa fazem com a palavra de Deus. Vai dar um castigo? Manda o filho ler a Bíblia. E o que isso vai acontecer ao longo do tempo? Os filhos vão tomando aversão à oração e à leitura da palavra de Deus. Oração não é penitência. Oração é um prazer. É um momento que nós temos para falar com o nosso Deus. Precisamos conhecer o real valor da oração e o que ela representa para as nossas vidas. Muitos, infelizmente, desconhecem o valor da oração. Acham que somente devemos orar quando nós precisamos de alguma coisa e não para ter um relacionamento com Deus. E na oração, com a oração, nós alcançamos o tão desejado crescimento espiritual. A oração, ela deve brotar de forma espontânea. Nós precisamos sentir prazer por estar ali na presença do Criador de todas as coisas. Também orar em secreto, sem comunhão com Deus, de nada adianta. Paulo escreve em Filipenses 4:6 que nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas nossas orações e as nossas súplicas. E que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Foi as mesmas palavras de Jesus. Jesus disse que eu não preciso estar inquieto por coisa alguma, me preocupar com o que vestir, com o que comer, onde morar, porque o nosso Pai, Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Mas estas coisas eu devo apresentar por intermédio de orações e súplicas. A melhor solução é orar. Estamos tristes, devemos orar. Estamos alegres, a Bíblia diz que nós devemos cantar, mas quando eu estou alegre também, eu oro em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito de bom em nossas vidas. Estou precisando de alguma coisa? Eu devo orar. Eu devo estreitar o meu relacionamento com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Pela manhã, à tarde e à noite. Está em Daniel capítulo 6, versículo 10. E como ele, nós podemos fazer também. Daniel não deixou que nada mudasse os seus hábitos de oração. Nós não podemos negligenciar a oração com desculpas de provações e de lutas. Nós devemos perseverar em oração. Está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Isto é, devemos nos apegar à oração. A oração é a única forma de nos aproximarmos de Deus e de contar para Ele as nossas necessidades e de clamar e de suplicar. A oração faz com que nós resistimos às nossas fraquezas carnais e continuamos firmes. A nossa oração, diz a palavra de Deus, ela é como um incenso recolhida pelos anjos em salvas de ouro e levadas à presença de Deus. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Terceiro ponto, vãs repetições. Jesus não está condenando a repetição das minhas orações, fazer os mesmos pedidos, usar as mesmas palavras. Eu posso usar palavras minhas ou eu posso usar palavras da Escritura Sagrada. Se Jesus estivesse proibindo isso, os salmos, eles teriam que ser descartados, da vida religiosa das pessoas. No Getsêmani, Jesus repetiu a sua oração 3 vezes.
Está em Mateus capítulo 26, versículo 39 e o 44. Ele nos exortou a orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 18, onde fala sobre a parábola do juiz iníquo. Ele diz para nós continuarmos pedindo e nos será dado. O problema não é a repetição, mas a forma da oração, como era dirigida. Por exemplo, os profetas de Baal oraram até o meio-dia, gritaram, acreditando que por muito gritarem seriam ouvidos pelo seu Deus. E conosco também não é diferente. Não são repetições e decibéis que fazem com que Deus nos ouça melhor. Um Deus com déficit de atenção e de audição é um conceito pagão. Que você precisa gritar, que quanto mais alto você gritar, Deus irá te atender. Aqueles profetas não alcançaram a resposta que queriam, porque gritaram muito ou porque se mutilaram. Elias, ele fez uma pequena oração e Deus respondeu com fogo. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 25 ao 29. Também eu não vou ser atendida em minhas orações, porque eu estou usando o nome de Jesus repetidamente. Porque eu estou gastando todos os meus esforços para obter o que quero com Deus. Também é uma prática pagã. O nome de Jesus, ele não é uma moeda de troca para conseguir o que eu quero. Nós temos um exemplo na Bíblia. Os 7 filhos de Seva. Eles acreditaram que por usar o nome de Jesus, expulsariam os demônios na vida das pessoas e eles se deram mal. Está em Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 17. O termo grego usado para vãs repetições é batalogeo, que é repetir palavras sem sentido, sem nexo. A oração, para ser eficaz, não é a repetição das palavras, ou porque ela é muito longa. Oração eficaz é quando oramos segundo a vontade de Deus. E nós também estejamos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de orações curtas e com um resultado maravilhoso. Comunhão com Deus. E também orações longas, que expressam comunhão e intimidade com Deus. É quando nós não temos pressa de sair da presença de Deus. Terceiro tópico, o Pai Nosso. O que significa esta oração? Uns consideram a oração de Jesus como um mero esboço e então eles se recusam a fazê-la como uma oração decorada. Às vezes nós encontramos cristãos que nem ousam fazer esta oração. Claro que nós sabemos que não foi o objetivo de Jesus que fizéssemos esta oração decorada. Este não foi o propósito inicial de Jesus. Uma oração decorada, desprovida de emoção e de sentimentos, desprovida de comunhão com o Pai, desprovida de palavras espontâneas que demonstrem a nossa dedicação a Deus. Mas também nós não encontramos nada nas Escrituras Sagradas que condene que esta oração ela seja feita nos lares, na congregação, como parte da liturgia. Se você também não fazê-la, você também não está pecando. Esta oração, ela fazia parte dos cultos de comunhão na igreja primitiva. Jerônimo, Ambrósio, Lutero e tantos outros, eles escreveram a respeito desta oração, o Pai Nosso. Em Mateus,
Jesus ensina esta oração no Sermão do Monte. Já Lucas, ele registra Jesus ensinando essa oração em um momento particular com seus discípulos. E eles, vendo Jesus orar, lhes pediram que os ensinassem a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Eles queriam ser identificados como os discípulos de Jesus. E uma oração modelo os identificaria como seguidores de Jesus. Aqui, o comentarista, ele divide a oração em 3 partes. A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que esta oração ela tem 6 petições, dividida em 2 partes. As primeiras falam a respeito da santidade e vontade de Deus, e as outras 3 falam a respeito das nossas necessidades pessoais. Primeiro ponto, o nosso Deus. Se referir a Deus como Pai da nação de Israel era algo incomum para eles. Agora, imagina considerar Deus como Pai de pessoas. Jesus trouxe algo inusitado para eles, dizendo agora, nós temos uma relação familiar. E dizendo para eles, vocês também podem ser íntimos de Deus e chamá-lo de papai. Abba, no idioma aramaico, no idioma original, no aramaico, Abba significa papai. Está em Marcos capítulo 14, versículo 36, Romanos 8 e 15, Gálatas 4 e 6. O Espírito Santo, isso cria em nós esta relação de filiação. E nós temos a convicção de que Deus é nosso Pai, que nós fazemos parte de uma família, por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. E foi Jesus que intermediou isso para nós. Ele sempre se referiu a Deus como o Pai. Ele é o Pai, mas não como os pais terrenos, como muitos pensam, que tolera tudo e que não disciplina os seus filhos. Deus, como Pai, Ele não tolera pecado. Por isso nós precisamos santificar o nome de Deus. Como Pai, Ele pode nos castigar, como também pode nos corrigir, como também pode nos abençoar. Deus, Ele é santo e os que se aproximam dEle devem também santificar suas vidas. Eu posso viver uma vida pecaminosa. Nada disso pode fazer Deus menos santo. O pecado do homem, o pecado da humanidade, não pode fazer Deus menos santo. Porém, nossa vida santificada, nosso testemunho, nossa separação do pecado, faz com que o nome de Deus seja glorificado e Ele seja santificado com as nossas ações. Muitos profanam o nome de Deus. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Os judeus, eles seguem à risca o decálogo, quando nos é ordenado não tomar o nome de Deus em vão. E nós não podemos permitir que as pessoas que estejam à nossa volta, elas façam isso. Na igreja primitiva, nós precisamos, como eles, zelar pela santidade do nome de Deus. E lá na igreja primitiva, somente depois de muita instrução, oração, jejum e batismo, era permitido fazer a oração na primeira comunhão. E aí então eles podiam chamar a Deus de Pai. E hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos são irreverentes, brincam, contam piadas com o nome de Deus, zombam do nome de Deus e de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos
não santificam e nem reverenciam mais o nome do Criador de todas as coisas. No segundo ponto, as nossas necessidades. O pão diário de cada dia. No deserto, Deus deu para a nação de Israel o maná diário. O que Deus queria mostrar para eles? Eles precisavam confiar em Deus e ser dependentes de Deus e da sua provisão. De que Deus a cada dia ia prover o necessário para eles. O povo de Israel tinha que aprender. E tinham que crer que amanhã Deus ia mandar outra vez o maná e que eles iam ser sustentados. Demonstrar a confiança em Deus. É reconhecer que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades básicas. Deus, Ele nos dá o inevitável. Aquilo que realmente nós precisamos. Deus não se comprometeu em nenhum lugar das Escrituras, fortuna, carro importado, mansões, relógios caríssimos. Ele se comprometeu em prover o nosso necessário, o nosso pão cotidiano. E eu também não posso esquecer-me de orar para que também não falte o pão diário a cada um de nossos irmãos, porque o Pai é nosso e o pão também é nosso. Que Deus cuide dos nossos irmãos, assim como Ele tem cuidado de nós. Infelizmente, para muitas pessoas, a sua oração é apenas uma lista de compras. É como se ele estivesse indo para um shopping e querendo comprar todas aquelas coisas. Então ele faz uma lista, que é a sua oração, e apresenta ela para Deus dizendo: eu quero todas estas coisas. E acreditam que Deus é obrigado a realizar todos os nossos sonhos, esquecendo-se que devemos orar para que Deus seja o Senhor de nossas vidas. Nós devemos orar: venha o teu reino. E a nossa vontade também deve ser segundo a vontade de Deus e não a minha vontade. Porque a minha vontade, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. O pão significa todas as nossas necessidades diárias. E orando assim, nós expressamos a nossa total dependência do Pai. O perdão, ele também faz parte da nossa oração. A confissão de pecados, o arrependimento também são partes integrantes desta oração que Jesus nos ensinou. Na oração, eu reconheço que eu sou pecadora, que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar os meus pecados e que eu preciso alcançar o perdão dos meus pecados na minha oração. Eu confesso que eu estou sujeita a falhas e que eu preciso da misericórdia de Deus. Sabendo que o reino de Deus é misericórdia, igualmente nós devemos agir com misericórdia em relação aos que nos ofendem. Deus não está querendo perdão aparente. Ó Senhor, o Senhor me perdoa porque eu já perdoei fulano. Não, não é perdão aparente. É perdão de misericórdia, de liberar mesmo perdão para o nosso próximo. Só assim nós vamos alcançar perdão da parte de Deus. Mas eu preciso confessar as minhas culpas, as minhas dívidas para com Deus. Eu preciso de fato perdoar e de fato arrepender dos meus pecados. Mateus capítulo 18, versículo 32 a 35, fala sobre o credor incompassivo. Ele recebeu perdão das suas dívidas, que eram enormes, e ele não teve misericórdia e não perdoou aquele que ele devia uma quantia bem menor do que a que ele devia. No terceiro ponto, o livramento dos perigos. Nós não podemos ter a falsa ideia de que porque sou cristão ou cristão, nada de ruim me acontecerá. Que eu não posso ficar doente,
de que eu não posso ter crise financeira, passar por dificuldades, por provações. E nós devemos dizer na nossa oração a Deus: não nos induza à tentação. Deus não tenta a ninguém, nós sabemos disso. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus, na verdade, Ele nos prova, Ele nos testa, né? Ele testa a nossa fé. A origem da tentação, nós já sabemos, são os nossos desejos e prazeres pecaminosos. Mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação, para que Ele nos livre do mal, para que Ele nos livre da fúria do maligno, dos desejos maus, que Ele nos livre dos inimigos da fé. Nós estamos expostos a perigos diários. Jesus pediu ao Pai não que nos livrasse do mundo, que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Está em João capítulo 17, versículo 15. A oração do Pai Nosso, ela termina com a doxologia. Doxo significa glória e logia, palavra. Então, doxologia é uma fórmula de louvor e glorificação aplicada a Deus, mas também ela pode ser aplicada a pessoas e a heróis, usada no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Essa doxologia, ela pode estar tanto no início da oração, como ela pode estar no final da oração. Toda glória, toda honra devem ser dadas a Deus, pois somente Ele é digno de louvor e de adoração. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 a 13, Davi, ele reconhece o poder de Deus e ele reconhece que tudo vem dele. Então, ele devota toda a honra e toda a glória a Deus. Este é o espírito da Bíblia Sagrada. Devotar toda a honra e toda a glória a Deus, pois afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe com suas redes sociais para que o meu canal possa crescer e outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus. E hoje eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Nelson Vieira, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de São Paulo. Para a nossa irmã Ana Maria, da Assembleia de Deus, Adelino Lopes, do Piauí. Nossa irmã Leocila de Óbidos, do Pará. Nosso irmão Pastor Vanderlei, da Assembleia de Deus, Além, Paraíba, Minas Gerais, que está sempre aqui no meu canal. Obrigada pelo carinho. O irmão Sérgio Júnior, também vai um abraço para o irmão e ele pede para mandar um abraço para os seus pais. O irmão Sérgio Eudes e Lucilane de Jesus, de Belo Oriente, Minas Gerais. Para nossa irmã Célia Vieira, da Assembleia de Deus, de Cariacica, Espírito Santo. Para a querida Helenide Barbosa, do Maranhão, está aqui o abraço. Nossa irmã Maria Gleci, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Adriana Anchieta, da Assembleia de Deus, Canaã, Fortaleza. Nossa irmã Sandra Sena, da Assembleia de Deus de Buris, de Abrantes, Camaçari, Bahia. Leonina Dias, da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Nosso irmão Raimundo Andrelino, de Caxias, Maranhão. Nosso irmão Francisco Filho, da Assembleia de Deus de São Paulo. Jonilda, da Assembleia de Deus de Cadeeso, Nova Viçosa, Bahia. Um abraço para os irmãos. Nossa irmã Ruth Souza, da Assembleia de Deus Balsas, Comadésima, Maranhão. Nosso irmão Gilberto Costa, de Birité, Minas Gerais. Maria Divina, de São Luís do Maranhão. Maria Lúcia, da Assembleia de Deus de Olinda, Pernambuco. Nosso irmão Otacílio está sempre aqui, Otacílio Martins, do Espírito Santo. Nossa irmã Graça, de Maceió, está aqui um abraço. Nosso irmão Antônio Expedito, de Quixadá, no Ceará. Nossa irmã Cida Soares, um abraço também para os irmãos de Angra dos Reis.
Também para nossa irmã Eusani Pereira, da Assembleia de Deus em Pernambuco. Vai aqui um abraço para todos os irmãos que sempre estão aqui no meu canal, me prestigiando, orando pelo meu ministério, que é o Ministério da Palavra, que é o meu ministério e também é o seu ministério. Eu acredito que todos, né, são professores da IBD. Que Deus nos abençoe bastante na pessoa de Jesus Cristo. E eu aguardo você aqui no nosso segundo trimestre. Nós vamos aprender muito mais da Palavra de Deus. E eu aguardo você na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.